Vamos começar. Disse que foi o debate mais bizarro da internet, eu quero entender o porquê. Vamos lá, me dá um trecho. Não é qual que é a tendência do último momento? A gente tá vendo a temperatura dos oceanos subir. Ah, para! Você acredita nessa historinha? Bom, não, essa aí você tem que acreditar, Monark. Teoria da conspiração, você tem que... Mas as praias, cara, os ricos compram um monte de casa na praia e o nível do mar não sobe, pô. Se o nível do mar fosse subir assim pra caralho, os preços das casas da praia seriam baixíssimos. Quem que ia querer comprar uma casa que daqui 1 ou 2 anos vai estar submersa? Mas não estão submersa. Tem as casas que estão no mesmo lugar há décadas, há 30 anos, há 40 anos, cara. O nível do mar tá subindo o meu ovo, cara. Isso é mais uma pauta globalista de controle social, porque você é um servo das elites. Você não percebe porque você é muito burro. Mas você é um servo das elites, vendendo todas as pautas que ele... Não é problema. Assim, o Monark não tá exatamente louco, porque ele faz uma demonstração empírica de que, vamos dizer, a praia, não é que uma demonstração, ele faz uma declaração que, vamos dizer, ela é mantida, sei lá, pela experiência muito humana que nós temos, de que as praias estão no mesmo lugar. Não me parece que as praias que eu sempre frequentei na vida inteira, elas foram, vamos dizer, invadidas pelo mar, né? E se isso está acontecendo aqui na ordem de alguns poucos centímetros. Não me parece que está acontecendo nessa intensidade esse drama todo. É possível dizer, é possível verificar que a temperatura média do mundo vem subindo ano a ano, e a média histórica que você tem ali, né, a sequência histórica que você tem ali desde o começo do século passado, ela vai na linha de que há um aumento sim, de que há um aumento na temperatura média global, sim, tá? Eu não vou entrar em papo de Illuminati, elites globais, essas coisas, tá? Eu quero manter aqui, mas sim, temos essas informações e trabalhamos com elas. Mas eu não sei até que ponto, né, há uma espécie de um alarmismo que busca, nesse sentido, reforçar a implementação de uma série de políticas que, com base nesse alarmismo, alteram fundamentalmente o estilo de vida das pessoas. Vamos lá, quero ver mais coisa. É o poder de verdade. Cara, as elites, elas têm laser no céu. Entendeu? Se as elites quiserem, eles apertam um botão, um raio laser cai na tua casa e te incinera. Não, isso aí não tem não, mano. Sério? É claro, Por isso que eles estão pondo aqui a parada azul em cima das casas? É isso, exatamente, no Havaí e na Califórnia. Não, é sério, pô. Tem um Fica dando essas ideias pro Robertinho. Não, mano. É verdade, pô. Eu vi dando essas ideias pro Robertinho, vai sério. Pro Robertinho, velho. Não, é cara, sério, Monark. Eu vi essas paradas aí. É sério isso, pensa. Se você consegue colocar um reator nuclear num submarino ao ponto dele nunca mais ter que voltar pra Terra, tipo, ou seja, é praticamente energia infinita. Se você a pega China um reator... já tem energia infinita, eu boto fé. Só que eles não entregaram ainda. Não sei. Mas se você pega um reator nuclear, joga pro espaço e coloca um laser de alta potência nessa porra, entendeu? Você tem uma arma espacial que é o poder de verdade. O Monark, ele tá pegando uma teoria que existe na direita americana, de que as elites, elas atiram laser do céu. Sim, eu já ouvi essa teoria. E que pra você sobreviver ao laser que vem do céu, você tinha que botar o telhado azul da sua casa. Vocês já ouviram falar dessa teoria? Nunca ouvi falar. Põe, sei lá, Blue Roof Laser no Google ou no Twitter, você vai começar a encontrar. Tipo, eles mostram, assim, em alguns lugares teve uns incêndios, e aí o único lugar que sobrevive é uma casa que tem telhado azul. E sim, a galera está acreditando nisso. Muita gente nos Estados Unidos. É uma teoria da conspiração que foi se tornando comum nos Estados Unidos, realmente do laser azul, o laser sendo atirado e a casa com telhado azul sobrevivendo. Tá, realmente é complicado. Vamos lá, próximo. Eduardo Lero mandou um primo que eu não entendi. Renan, não é melhor dar uma exageradinha pra gerar conscientização ao invés de tratar com desdém algo potencialmente sério? Uma dorzinha no coração pode só ser gases, mas é melhor ir ao médico. Você tá querendo dizer o quê? Do aquecimento global? Não, eu não acho que a gente tem que... as pessoas ficam paranoicas quando você vem com um discurso apocalíptico. As pessoas tomam decisões estúpidas. A pandemia, a gente viu o discurso apocalíptico durante a pandemia. As pessoas criam, vamos dizer, reações profundamente religiosas, né, rituais por conta da questão apocalíptica. É a morte, é a busca pela salvação, é uma coisa muito poderosa, né? Eu também tô. Monark, o que acontece é que a propriedade privada, ela é como uma criação histórica. Se ela também foi criada, ela também pode ser para de falar merda, cara, pelo amor de Deus. A propriedade privada é um direito que a elite nos deu, entendeu? Pra estruturar. Claro que ele tem o poder, como que impedir a porra da
China passar a porra do trator naquela fucking casa. É a porra da propriedade privada, caralho. A propriedade privada, a lei da propriedade privada não protege ninguém. Então o que protegeu aquela merda daquela casa? O que protegeu a porra da casa na China se não foi a merda da propriedade privada? O que protegeu? A concepção da sociedade chinesa construída a partir da Revolução de 1949, que alterou a maneira de como essa propriedade privada dos operários dos camponeses... Cara, é o problema que o outro lado é meio bobo também, cara. Se a China precisar fazer desapropriação em massa, ela faz. Nem sei como é que funciona o conceito de apropriação e desapropriação. Tem coisas muito específicas. Terrenos de fábricas, tal. Já vi como é que funciona pra construir lá e tal. Mas nesse ponto é assim, cara. O que o Monark diz das elites, elas outorgam o direito das pessoas terem propriedade. Eu queria ver o que o Monark quer dizer com isso. Por que a elite outorga? Porque em geral, né, eu até tava falando com o Ricardo hoje no grupo do MBL. A pequena propriedade... ela é um direito de defesa do cidadão contra justamente as elites. Uma coisa que historicamente as elites sempre fizeram foi retirar a propriedade dos estratos médios. Quando a gente fala, cara, esse assunto é interessante. Vamos deixar ele falar, eu vou acabar indo cair em Roma, igual vocês falam, o Arthur vai falar de neurociência, vai o Renan puxar pra Roma. Eu vou puxar pra Roma, mas vamos ouvir o Monark. Porque a propriedade privada de camponeses, porque propriedade privada de camponeses e operários aqui no Brasil, mesmo eles tendo direito e muitas vezes tendo esse uso realizado há muito tempo, não é respeitada. Ih, cuidado, usa o quê? Uma invasão. Cuidado aí, cara. Cuidado aí. Você vê onde como um cara vai meio furtivo ali? Um operário, um não sei o quê, calma, o quê? Privada. O problema calma, moleque, calma, caralho. Você tá muito nervoso, calma. É porque parece que eu tô falando com porta, porra. Deixa eu voltar pra Roma. Não, Roma de novo. Não precisa voltar pra Roma. Roma foi o ápice da civilização clássica, da civilização da antiguidade. E Roma passou por graves conflitos envolvendo propriedade de terra. O que aconteceu em Roma? A República Romana começa a passar por um processo de expansão. Os exércitos romanos eram formados majoritariamente por cidadãos romanos, por agricultores romanos, pequenos proprietários romanos que cediam seus filhos para ir para a guerra, certo? A fina flor da elite ia para a guerra com um pequeno proprietário, que era um pequeno proprietário rural. Uma das coisas que aconteceram no processo de enriquecimento de Roma e construção de uma Roma republicana de caráter imperial foi a concentração da terra na mão das elites. As elites romanas começam a se tornar dona das terras e criar grandes plantações. E você começa a fazer com que o pequeno proprietário rural romano ele migre para as grandes cidades e aí ele se torna uma espécie de proletário nas grandes cidades. Você vê que isso acontece na Inglaterra, por exemplo, no período da Revolução Industrial. Foi encilhamento, se eu não me engano? Dá um Google aí, acho que política chama política do encilhamento. Acho que era encilhamento. Acho. Tô tentando lembrar, cara, como é que é o nome da política inglesa de propriedade que teve. Enfim, voltando pra Roma. Essas pessoas foram se tornar meio que proletários na cidade de Roma. E aí essas pessoas começavam a sentir que o balanço de poder entre as elites e elas estava alterado. E essas pessoas se tornaram frágeis diante de um poder que estava acumulado em figuras muito ricas, detentoras de muitas terras. Isso gerava uma desigualdade. O controle da propriedade por parte da elite romana, o controle da propriedade privada, representava um enfraquecimento. E o que gerou? Gerou uma massa de romanos, lei de cercamento de terras. Exatamente, foi encilhamento com cercamento, sempre que eu falei uma coisa com a outra. Lei de cercamento de terras. Os romanos, ali naquele período, o cidadão romano que vai morar, vamos dizer, como se fosse morar na periferia de Roma, que se torna um fraco no enfrentamento à elite, ele começa a demandar uma série de reformas que envolviam terra. Quem lembra da primeira rebelião do Tibério e Caio Graco? Já ouviram falar? Digite um, você já ouviu falar das rebeliões de Tibério e Caio Graco? Eram dois irmãos que pegaram esse drama do cidadão romano que não tinha mais terra, não tinha mais propriedade, e pleitearam durante a República Romana uma reforma agrária. Deu merda. Enclosure Acts, exatamente. Eles quiseram uma porra de uma reforma agrária em Roma. Era sobre propriedade. Depois, quando nós fomos... A briga vai avançando, aí você tem os políticos populistas, Mário, que falava pra essa base... César, que falava para essa base, era sobre tentar resolver
este balanço de poder. Entendeu? E é sobre isso. Você corrige o balanço de poder com a população, com o seu cidadão, com seus homens livres, através da propriedade. Nada torna um homem mais livre do que a propriedade de uma terra. Nada gera mais vínculo entre ele e a nação do que a propriedade de uma terra. O professor Paulo Cruz escreve sobre isso, mas a reforma proposta por André Rebouças para a questão da pós-escravidão envolvia a pequena propriedade e o cooperativismo dessa população negra que sairia da condição de escravo para a condição do pequeno proprietário. Tal qual o imigrante europeu que veio para cá, especialmente os que foram para o sul, eles estabeleceram pequenas propriedades e o associativismo e o cooperativismo e cresceram com base nisso. E você vê que a noção do homem livre, dono da pequena propriedade, como ela é poderosa. O homem livre, dono da pequena propriedade, se torna poderoso. Então, a propriedade é fundamental para resolver esse balanço de poder entre o homem livre e as elites. Então, eu não sei onde o monarca queria ir nisso, mas esse aí é um assunto bem interessante. Satélites, eles possuem cidades subterrâneas, eles possuem tecnologias que a gente não conhece ainda, entendeu? Tipo, eles... Cara, não, peraí, só pra eu entender. Como assim cidades subterrâneas? Cidades subterrâneas. Como assim cidades subterrâneas? Tá me falando que existe uma elite global que mora embaixo da terra? Existem cidades enormes, Atlantis, complexos enormes, subterrâneos. Não, em Tipo todo mundo bunker existem gigante. complexos. Existem bunkers. Cara, os Estados Unidos Gigante, né? tem bunker, e tem imagens de caminhões entrando em montanhas. Isso é real, pô. Vocês vivem no mundo da Barbie, cacete. Esse mundo é muito maior do que vocês imaginam. O que tá rolando, Riso, é que o monarca foi pros Estados Unidos, não sei se ele já tava assim antes, mas ele tá absorvendo todas as teorias conspiratórias americanas. Sim. Que, enfim, aquele cara, também esqueci o nome, aquele cara daquele site maluco, o do sapo gay, esqueci o nome dele, o Alex Jones. Ele tá absorvendo todas as teorias conspiratórias do direito americano e meio que tá indo pra caralho, assim, né? Gente, o fato do Gaio Fato do monarca, o Gaio Fato é um comunista. O fato da gente ficar vendo aqui no Brasil, que ainda tem em alguns poucos lugares do mundo, mas comunistas participando do debate das redes sociais, é porque os debates das redes sociais não servem pra nada. A partir do momento que pessoas que têm posições políticas que elas são inviáveis ou morreram em outros lugares, mas elas são espetaculosas e barulhentas e a gente fica discutindo isso, tipo, sei lá, ANCAP versus comuna, é meio que assim, isso explica muita coisa do nosso problema, porque veja, o brasileiro gosta hoje de falar de política, é um dos países em que temas políticos mais viralizam em redes. O brasileiro, a classe média brasileira consome muito conteúdo de política, mas consome enquanto espetáculo. Isso é consumido como espetáculo. E isso explica porque ele consome isso, mas no fim termina votando no centrão, quem administra essa máquina. Ou seja, gasta-se muita energia cívica das pessoas com nada.